Olá, muito prazer a todos. Eu sou Gabriel da Silva Mendonça, estudante do curso de Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, aqui diretamente de Belém do Pará. E é um prazer estar compartilhando com vocês o trabalho intitulado O Ensino de Português em Sala de Aula, Concepções Metodológicas e Práticas Pedagógicas. Esse é um trabalho orientado pela professora doutora Ana Cleide Vieira Gomes Guimbaldi Aquino. O nosso trabalho ele se introduz na perspectiva do ensino de português em sala de aula e também por práticas pedagógicas que o professor necessita utilizar em sala de aula a partir do momento em que ele traz uma proposta de aula. Por exemplo, aqui eu utilizei o gênero textual. E quando a gente fala dessa questão das práticas pedagógicas que o professor precisa adotar em sala de aula, é interessante também nós pontuarmos nesse discurso a, a essencialidade que as metodologias ativas elas se fazem nesse processo de ensino-aprendizagem, uma vez que os alunos, quando eles estão no centro dessas atividades, quando eles são estimulados para entender, para aprender de fato, por exemplo, uma proposta de aula, que nesse caso a gente trata sobre gênero textual, mais especificamente no gênero dissertativo argumentativo, ele vai conseguir potencializar ainda mais seu processo de ensino. E outra coisa que é muito importante também durante esse processo, que o professor está ali desenvolvendo práticas, métodos de ensino, utilizar o recurso digital como uma ferramenta que vai contribuir para essa aprendizagem significativa é muito importante de nós trazermos isso para debater né, diante dessas concepções metodológicas e práticas pedagógicas. O objetivo desse trabalho foi justamente utilizar essas ferramentas digitais para auxiliar esses alunos no processo de ensino, além de promover uma aula mais didático-pedagógica dentro dos cyberespaços que a gente fala sobre essa questão, uma vez que a gente entende que esse aluno, quando ele está imerso dentro das tecnologias digitais, ele recebe um estímulo para organizar o seu processo de ensino e utilizar esse recurso como uma forma de potencializar. O objetivo específico desse trabalho foi orientar os alunos na busca dentro do campo digital por informação, construir materiais com suporte das ferramentas didáticas a partir do momento que ele busca pesquisa, que ele faz esse processo de pesquisa, de busca no campo digital, ele vai também construir esse material. Mas qual é a forma que ele vai construir? Então, a gente também se preocupou em pontuar isso para esse aluno, além de apresentar os resultados dessa atividade. A metodologia, esse é um trabalho de cunho qualitativo, estruturado em uma sequência didática. Inicialmente, nós planejávamos fazer essa pesquisa dentro de um laboratório de informática, onde os alunos pudessem fazer ali todo o processo de organização, de organizar as informações, de buscar informações dentro desses espaços. No entanto, a gente vê que muitas vezes a educação pública ela nos impede de proceder de algumas formas. A escola em que eu estava ali atuando, que era uma escola de ensino médio para alunos do terceiro ano, que era a escola Camilo Salgado, no bairro dos Jurunas aqui em Belém, ela tinha essa dificuldade com esse recurso. Então, qual foi uma outra estratégia que nós utilizamos? Como eu falava com alunos de terceiro ano, era perceptível que todos os alunos tinham acesso por meio das redes digitais, acesso à internet por meio do seu equipamento, né, do seu telefone móvel. Então, uma forma que a gente fez para aplicar esse trabalho foi justamente utilizar essas orientações, onde eu pudesse orientar esse aluno a como utilizar essa ferramenta no momento em que ele não estivesse necessariamente ali dentro de sala de aula. E posteriormente eles vinham fazendo esse fichamento, né, de conceito, de exemplos, de como eu trabalhei o texto dissertativo argumentativo com eles, principalmente nas questões midiáticas, como é que você pode transformar um conteúdo que você tem uma propriedade
a sua linguagem de fato de mundo que você tem e como é que você vai utilizar para transformar isso em um possível argumento dentro de um texto dissertativo argumentativo, que é um gênero textual. E posteriormente a gente teve ali o momento de seminário, né, com base no diálogo mesmo, nas vivências, nas experiências que esses alunos puderam partilhar. Então, inicialmente, quando a gente fala dessas pesquisas que seriam feitas em laboratórios, essas pesquisas foram feitas de maneira individual e coletiva pelos próprios alunos, buscando essas informações para depois socializar. Então, eles buscavam, eu dava essas orientações para eles de como é que eles poderiam utilizar esse recurso digital no processo de ensino-aprendizagem. Foi interessante porque foi uma proposta que eles abraçaram, porque trazia uma dinâmica diferente para a sala de aula e foi muito perceptível o envolvimento dos alunos. O referencial teórico desse trabalho, ele se fundamenta justamente nas concepções de Geraldi, onde ele fala sobre a linguagem, o ensino de português, uma vez que a gente trata sobre essas necessidades de discussões, mas por que eu preciso trabalhar a linguagem, porque eu preciso trabalhar o ensino de português em sala de aula. Oliveira 2020, que traz sobre gêneros textuais como estratégia de ensino. Aqui, como eu estava trabalhando o gênero dissertativo argumentativo, eu coloquei justamente esse aluno para refletir sobre essa questão de como utilizar aquilo que ele tem contato com uma possível argumentação. Além de trabalhar aquilo que a BNCC ela nos coloca, que são as habilidades de compreensão de linguagem digital, e utilizar para fomento dessas habilidades e competências, e Silva 2015, que trata sobre o texto digital como uma ferramenta pedagógica, como uma estratégia de ensino. E é interessante também pontuar. Então, o nosso referencial teórico ele vai justificar pela necessidade de utilizar esses recursos digitais, de trabalhar habilidades e posteriormente também trabalhar essas concepções de linguagem, principalmente no que concerne a língua portuguesa. Como resultado, a gente percebe que os alunos tiveram envolvimento com essa proposta dentro de sala de aula, onde eles também demonstraram esse interesse e a gente vê de fato uma aprendizagem significativa sendo promovida. Uma vez que a gente traz essa proximidade com esse aluno e ele consegue desenvolver de maneira muito ímpar todo esse processo, ainda que muitas vezes prematuro, mas ele consegue desenvolver. É importante também pontuar que os alunos eles têm essa totalidade quando traz essa didática na participação. Então, o aluno, ainda que ele esteja ali em sala de aula, mas ele também consegue ser muito participativo quando se há essas didáticas. Tem um ou outro que vai apresentar uma divergência, mas sempre há uma participação qualitativa da turma. E para finalizar esse trabalho, a gente entende que utilizar esses recursos digitais no processo de ensino-aprendizagem dos alunos é essencial para potencializar esses conhecimentos. Então, orientar esses alunos de como é que eles vão fazer uma pesquisa, como é que eles vão buscar, como é que eles vão visualizar, por exemplo, uma proposta de um gênero digital, uma argumentação dentro do campo cibernético, isso é muito importante, além de trazer uma linguagem que eles têm propriedade e que eles trazem também muita leitura a partir das suas experiências e vivências. Então, esse método e práticas que são ativas ampliam a atuação do profissional de promover resultados efetivos e essenciais para os alunos. Aqui tem algumas referências do nosso trabalho. Esse é um trabalho também que ele é feito em parceria com a professora que está presente no evento, e eu partilho com ela um pouco dessas vivências e ela também vai trazer um pouco mais das discussões da importância de promovermos esse trabalho. O meu muito obrigada e até a próxima.